dia, vamos para mais uma aula. A aula de hoje é dando continuidade ao que a gente já começou do segundo bimestre, é sobre o mundo greco-romano e, em específico, sobre a Grécia. E aí a gente deu uma pausa até para fazer a revisão do conteúdo do primeiro, para vocês responderem à prova da semana passada. E aí, a partir dessa semana, a gente já vai dar continuidade ao conteúdo do segundo bimestre, ok? Então, o objetivo da aula de hoje vai ser compreender o processo de formação da cidade-estado grega de Esparta e apontar as características dessa civilização. E aí eu peço que vocês acompanhem a aula de hoje por meio do livro. Tem um texto lá na página 106 que serviu de base para eu preparar a aula de hoje. Vamos lá? Esparta. Aí eu até trouxe para vocês essa imagem, daquele filme 300, e aí eles meio que estilizaram essa imagem, então ela meio que define basicamente o que foi a cidade-estado Esparta, que era uma sociedade que buscava, e investia muito no militarismo, guerreiros, então era um dos maiores guerreiros da história, foram os espartanos. Então essa imagem ela define o que basicamente foi a cidade-estado de Esparta. E aí eu trouxe aqui uma breve contextualização histórica de formação de Esparta. E eu expliquei para vocês, como se deu a formação da Grécia Antiga, primeira diáspora, segunda diáspora, as comunidades gentílicas, que eram os genos, e que tudo isso levou à formação, inclusive a região ali da Grécia, que era uma região montanhosa, isso contribuiu para a formação da polis grega, que eram as cidades-estados, cidades independentes. E nós tivemos centenas de cidades-estados gregas, só que as principais e as que contribuíram à formação da nossa civilização ocidental, inclusive, foi Esparta e Atenas. E aí, na aula de hoje, eu trouxe para vocês a história de Esparta e as principais características. E aí, nesse contexto histórico, foi, ainda durante o período arcaico, com a desestruturação dos genos e a ascensão dos pátrias, do pater, que ele assumiu o poder, e com isso houve o quê? Alguns gregos se dispersaram para outras regiões, atrás de comida, atrás de terras para plantar, porque nessas regiões da Grécia Antiga, os páters haviam assumido o poder e também tomado as regiões, e somente quem era da família continuaria ali. E aí, com isso, houve a formação da sociedade grega. E aí, cada cidade-estado, cada polis grega tinha uma acrópole, que era uma espécie de monumento onde as pessoas que participavam da vida política participavam e decidiam também as coisas políticas das sociedades. E aí foi isso que formou a Grécia que a gente até conhece. E aí a Grécia viveu um período de divisão e formação das cidades-estados, que é a polis grega. E como eu falei para vocês, a região montanhosa da Grécia contribuiu à formação dessas cidades-estados, que era tipo como se fosse cidade-país, cada uma independente da outra. E aí cada cidade-estado era independente e se organizava política e economicamente diferente da outra. Dentre as dezenas e centenas de cidades-estados, nós temos as principais, que é Esparta e Atenas, que se destacavam das demais e constituíram sistemas e culturas que permanecem até hoje. Enquanto Esparta preparava seus jovens para as guerras, mandando-os ainda criança para o exílio, instruindo-os com táticas militares e treinamento físico, Atenas incentivava o intelecto
e obteve grande destaque no teatro com o desenvolvimento dos gêneros da tragédia e comédia. E então eu vou trabalhar com vocês, explicar especificamente na aula de hoje sobre Esparta e depois eu explico sobre Atenas. Então, os espartanos, eles tinham essa característica militar, né? E eles não tinham tanta preocupação com o intelecto como os atenienses tinham, tanto que a filosofia, física, entre outras ciências, foram desenvolvidas pelos atenienses, né? E então vamos dar continuidade. E aí os principais pontos que marcaram Esparta foram os seguintes: ela ficava localizada na península do Peloponeso e ela, no início, foi de domínio dos dórios. Lembra que o último povo a dominar a região da Grécia foram os dórios e que eles eram militares, guerreiros. E aí, com isso, acontece a primeira diáspora, né, com as invasões dos dórios, que eles eram muito violentos, né, truculentos e tudo, e eles queriam realmente dominar. Mas aí a única região que eles conseguiram dominar e estabeleceram ali um poder foi a região de Esparta. E aí eles fundaram a cidade de Esparta. O solo era apropriado para o cultivo, e aí eles tinham um sistema de oligarquia. O que é oligarquia, gente? Seria um governo dominado por poucos. E aí eu sempre faço uma comparação com o nosso governo hoje. Aqui no Brasil, a gente tem uma herança oligárquica muito grande, porque se vocês observarem, por mais que a gente viva em uma democracia, quem escolhe seus representantes é o povo, se vocês perceberem, somente os mesmos é que assumem o poder. Então, indiretamente, a gente vive uma oligarquia também, porque o poder está concentrado nas mãos de poucos, que são os empresários, né? Pessoas envolvidas com isso. Você quase não vê pessoas novas ali no meio político, sempre os mesmos. Então, a gente tem essa herança oligárquica. E aí eles também, né, os espartanos, voltando para Esparta, eles tinham, né, esse objetivo de formar cidadãos para serem soldados. Então as crianças iam para a escola, principalmente os meninos, então eles eram treinados desde pequenos para serem soldados, e aí a partir dos 18 anos eles já iam lá para os campos de guerra. E aí a sociedade espartana era dividida entre esparciatas, periecos e ilotas. Então essas três sociedades faziam parte, né, do grupo ali. Esses três grupos faziam parte da sociedade espartana. E aí basicamente a administração de Esparta era formada pela gerúsia, ápela e pelo conselho. E eu vou explicar para vocês detalhadamente qual era o papel de cada um na sociedade espartana. Então, nós tínhamos ali os esparciatas, que também chamados de homoioi, que eram iguais, eram homens com mais de 30 anos, eles tinham propriedades, né? Eles eram proprietários de pelo menos um lote de terra. Provavelmente é uma herança dos patres, né? E aí somente, gente, eles podiam ter participação política, terras, escravos e ocupar cargos públicos. Por isso que era uma oligarquia, porque o poder estava concentrado nas mãos de poucos. E aí eles dedicavam sua vida à política e ao treinamento para a guerra. Aí vem, né, os griecos, que eram homens livres que habitavam os arredores de Esparta. Eles trabalhavam, né, como agricultores, artesãos, comerciantes. É meio que um meio termo, né, gente? Eram os trabalhadores. Mas eles não tinham direitos políticos, eram recrutados pelo exército em épocas de conflitos e pagavam impostos, como sempre. Se a gente for comparar a nossa sociedade hoje,
Os periecos representam o quê? O pobre, classe média baixa, são os trabalhadores que pagam impostos, meio que sustentam o Estado. E, por fim, vem os ilotas, né, que fica ali na base. Era uma população servil, a mais numerosa, né, da sociedade espartana, como sempre, não tinham direitos políticos, sociais e econômicos e eram obrigados a trabalhar em propriedades do Estado e dos cidadãos espartanos. Basicamente, a sociedade espartana era dividida por esses três. E se vocês forem comparar com a nossa sociedade, gente, não há muita diferença não, só muda o nome e o período histórico, né? E aí a política espartana, né? A cidade de Esparta era governada por 2 reis, o que caracterizava uma diarquia. Os reis representavam os interesses da elite espartana. E quem participava dessa elite? Né? A gente falou anteriormente. E aí, além dos reis, outras 3 instituições ajudavam a governar Esparta. Então, nós tínhamos o grupo da Ápela, que era composta por espartanos com mais de 30 anos. Elegiam os membros da Gerúsia e do Eforato. Aí vem o grupo da Gerúsia, que era composta por espartanos com mais de 60 anos. Eles tinham o poder de criar as leis, até porque eram os anciãos, né? Tinham mais experiência. E aí os Eforatos, que é composto por 5 éforos, que possuíam o dever e a obrigação de fiscalizar as ações dos reis de Esparta. Então, gente, basicamente a Esparta foi marcada, né, por essas características, né, conflitos também. E aí eles se dividiam socialmente, se organizaram socialmente, se dividiam dessa forma. Era um governo oligárquico, né, que é concentrado nas mãos de poucos, que na verdade era de 2 reis, e aí era uma diarquia. Então é isso. Na próxima aula eu explico para vocês sobre Atenas. E aí, na atividade de hoje, eu deixei uma lista de exercícios lá no GR8 para vocês só responderem no caderno. Não precisa imprimir, não precisa copiar as questões, basta responder, basta colocar no caderno somente as respostas, ok? Então, por hoje é só. Boa aula e até semana que vem.